Olá, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Peço que, se vocês não são inscritos, que se inscrevam para entender um pouco mais sobre cirurgia da mão. Aqui temos um caso que eu vou mostrar aqui nesse exame, que é uma ressonância magnética. Olha aqui, pode focar esse exame, é uma ressonância magnética de um problema muito comum que acontece aqui nos nossos pacientes. Tá? O cisto oculto é um tipo de cisto sinovial. O que é esse cisto? Tá? Muitas vezes os pacientes têm dor no punho e não sabem qual é a origem da dor desse punho. Tá? E essa origem, muitas vezes, é esse tumorzinho que acontece dentro do punho, mas que não aparece tão evidentemente. Nesse caso, você pode ver que essa paciente, em princípio, ela se queixa de uma tumoração quando dobra o punho, que a gente chama de fletir o punho. Você aumenta uma tumoração, geralmente quando vai fazer alguns movimentos de pressão, vai fazer algumas atividades de giro, às vezes da mão, ela tem perda de força ou às vezes até uma certa dor, principalmente fazer exercícios, algumas vezes principalmente nesses extremos de movimento, quando vai fazer um movimento de extensão, quando vai fazer uma prancha, vai fazer uma atividade física, ou quando vai fazer uma flexão do punho, quando vai dobrar para pegar um objeto ou para segurar um objeto. Então a pessoa sente uma dor e uma fraqueza, e muitas vezes ele é esse cisto oculto. O que é isso aqui? Eu vou te mostrar aqui nessa imagem, volta para cá. Isso aqui é uma imagem de ressonância, onde que a gente corta mais ou menos nessa região, né, que a gente está vendo exatamente entre esses dois ossos. Tá? Esse osso aqui se chama escafoide, tá? Aqui, e o semilunar. E a gente está vendo exatamente aqui no semilunar, escafoide, a origem desse cisto. Porém, muitas vezes ele pode estar septado e pode ter origem em outros ligamentos, que o mais comum deles é o escapular. Porém, a gente corando com azul de metileno, que é uma das ferramentas que utilizamos, a gente consegue verificar se esse cisto tem uma outra origem, mas a gente consegue ver quando a gente entra com uma máquina, chamamos de artroscopia essa máquina, para olhar por dentro esse tumor e ressecá-lo e olhar qual a origem para evitar que esse paciente persista com a sua dor. Muitas vezes tem um problema ligamentar também, que precisa ser regularizado ou refeito ou reconstruído, que a gente também faz nessa cirurgia. Então, agora vocês estão sabendo um pouco mais sobre cisto sinovial. Nem todos os cistos são tão aparentes, como aquelas bolinhas grandes, às vezes eles podem estar ocultos. E esses são os mais sintomáticos, os pacientes, principalmente mulheres, uma faixa etária dos 20 aos 40 anos, ativas fisicamente, fazem atividade física extremamente comum no dia a dia. Então, a gente sempre faz um desenho topográfico de mais ou menos onde está, né, a lesão, né? Porque esse tumor a gente não consegue ver em extensão, né? A gente consegue ver ele, a saliência em flexão, ele é uma recidiva, né? Na verdade aqui a gente consegue palpar ele aqui, é quando a gente dobra flete o punho, né? Então ele fica mais saliente. Então a gente quando traciona, ele fica nessa região mediocárdica, que ó, a gente consegue ver ele, palpar ele mais ou menos aqui assim, próximo ao tendão extensor. Então a gente sabe que é aqui a região que a gente vai fazer a exploração.